Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexões sobre temas atuais, que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje iremos falar sobre um assunto inerente à vida de todos nós: conflitos. Como resolvê-los? Existe uma forma amigável de lidar com eles? Ir para a justiça é sempre o melhor caminho? E para conversar sobre esse tema, convidamos o Dr. Jordano Soares, que é advogado colaborativo e professor. Olá, Dr. Jordano. Olá. É um prazer muito grande receber o senhor aqui no Conexão GAP para tratar desse tema, né, como nós falamos, que é inerente a todos nós, né, conflitos, soluções, convivemos com isso o tempo todo. Mas quando a gente fala, doutor Jordano, de conflitos, a gente sempre associa um aspecto muito negativo. Existe alguma dimensão positiva quando a gente fala de conflitos? Olá, Carlos, é um prazer estar aqui com você e participar do programa. Sim, depois que aparece um conflito, o modo como as pessoas encaram essa questão pode proporcionar amadurecimento, crescimento, mas também pode proporcionar o desfazimento dos vínculos, né, dos relacionamentos. Então, depende da abordagem, do modo como as pessoas vão encarar o conflito. E diante desses conflitos, quando as pessoas estão, né, vivendo isso no dia a dia, existe alguma técnica, algo que as pessoas podem aprender para lidar com conflitos? Olha, tem muitas possibilidades de fazer isso, né? Por exemplo, se a gente pensar, Salomão já sugeria muitas coisas lá nos seus provérbios. Aquela, por exemplo, da resposta branda acalma o furor. Então, é uma técnica simples de lidar com o conflito. Quanto mais branda a resposta, mais a chance de ter uma evolução positiva. Mas há técnicas que vêm sendo estudadas. Talvez a principal escola que trabalhou com isso seja a Escola de Direito de Harvard, que ao longo de muitas décadas trabalhou com conflitos, com negociação e produziu um manual que tem uma versão em português, que é Como Chegar ao Sim. Eles têm lá 4 passos para abordar um conflito. Acho que é um bom manual, é uma boa escola para lidar com conflitos. É interessante, o Dr. Jordano, ele trouxe Salomão, né, para começar a falar de conflitos, e como que a Bíblia ela é relevante e atual nos tempos, né, em todos os tempos. Quando ele fala da resposta branda, está lá na origem, né, quando começa ali o conflito, se você já adota uma postura de pacificação, as coisas elas tendem a caminhar melhor. E é interessante também sugestões como esses materiais, né, para as pessoas entenderem um pouco mais como lidar, porque geralmente o conflito envolve tanta emoção, e é importante ter esse equilíbrio. Mas quando esses conflitos nós não conseguimos resolver ele de forma amigável, o melhor caminho é ir para a justiça? Existem outros caminhos? E que momento vai para a justiça? Como que funciona isso, doutor? Bom, eu acho que tem um certo número de conflitos que precisa da intervenção do Poder Judiciário. Na verdade, ele está aí para isso. Há um princípio constitucional que é o da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Então, tem certas coisas que o Judiciário precisa intervir para impor uma solução. Mas não são todos os conflitos que precisam dessa intervenção. Há muitas questões que poderiam ser resolvidas numa conversa, num aconselhamento ou com a intervenção de um profissional. Quando eu falei daqueles 4 passos, Carlos, se todos nós compreendêssemos esses 4 passos, nós seríamos negociadores melhores, pacificadores melhores. Por exemplo, o primeiro deles é tentar separar as pessoas do conflito. Pense, por exemplo, assim, numa questão de divórcio, na partilha de bens.
Uma questão é o conflito, quem fica com qual bem. Mas outra questão são as pessoas envolvidas e suas emoções. Se você misturar tudo isso, não dá para resolver. Então, as pessoas e suas emoções precisam de um tratamento, de repente com a intervenção de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra. E a questão jurídica da partilha de bens precisa de outro enfrentamento. Então, separar essas coisas é um primeiro passo para uma solução adequada de conflito. Então, se cada um compreende essa dinâmica, o número de conflitos que chegam no judiciário é bem menor. Portanto, respondendo a sua pergunta, não, nem todos os conflitos deveriam ir para o judiciário, mas alguns precisam da resposta do Estado, de uma resposta organizada e oficial. E você se identifica, doutor Giordano, como um advogado colaborativo. Talvez as pessoas não tenham muita familiaridade com esse termo, advogado colaborativo. Gostaria que o senhor explicasse para as pessoas como que funciona. Né? Eu fiz até uma analogia um dia desses. Advogado colaborativo seria a mesma coisa que dizer boxeador amoroso, né? Como se fosse possível alguém que pratique luta tratar o adversário com carinho, com amor. Mas, na verdade, é uma metodologia de trabalho que nasce nos Estados Unidos, na década de 90, a partir do cansaço de um advogado específico, o Stuart Webb, em relação à sua profissão. Ele fica frustrado com os resultados que ele obtém. Ele conta, inclusive, que mesmo quando ele ganha uma causa, ele se sente mal porque, na verdade, ele ganhou um tópico, mas o cliente viu sua família, seus vínculos se esfacelarem. Então, a advocacia colaborativa é só uma técnica, ela continua sendo a advocacia, mas ela tem uma cláusula que faz com que a dinâmica seja diferente. Os dois advogados que são treinados nessa metodologia se comprometem a resolver a questão na mesa de negociação. E caso não seja possível, eles se retiram para que outros advogados assumam. Então, ao inserir essa cláusula de não litigância, os advogados se assentam à mesa com uma outra postura, com uma outra abordagem, e as chances de solução negociada do conflito aumentam muito. E essa é uma técnica muito usada para resolver problemas de família. Sim. Como que você, doutor Giordano, enxerga, né, essas técnicas para o fortalecimento da família mesmo? Sim. E dos filhos, tudo que envolve o contexto familiar? Legal. Tanto a advocacia colaborativa, né, as práticas colaborativas, quanto a sua irmã mais velha, a mediação, e as práticas colaborativas elas aproveitam muito da técnica e da estrutura da mediação, elas fazem sentido quando há vínculos anteriores. Então, por exemplo, se você teve uma colisão no trânsito com um estranho, tanto faz se a solução virá de uma negociação ou de uma sentença, porque vocês nunca mais vão se ver. Mas se há vínculos anteriores e, portanto, as relações de família são próprias para isso, uma decisão vinda do juiz, ela não vai preservar, na medida do possível, os vínculos para que haja algum tipo de saúde futura. Ao contrário, a mediação pode fazer isso e as práticas colaborativas também. Por isso, ela é tão apropriada, a metodologia é tão apropriada para a família. Só para dar um exemplo, é muito comum que, num momento de divórcio, as pessoas, porque têm as emoções envolvidas, a parte econômica envolvida, acabem perdendo de vista o que seria o seu maior interesse, que é proteger a saúde dos filhos. Então, elas acabam se envolvendo num conflito, brigando por uma coisa, às vezes, muito pequena e deixando os filhos à mercê dessa situação. A advocacia colaborativa criaria um ambiente para que essas pessoas resolvessem suas diferenças, mas preservando o que elas têm de mais importante. Muito interessante. Talvez as pessoas não estejam familiarizadas com essas técnicas, com essas alternativas, né, que nós temos no Brasil. Mas eu gostaria de saber, doutor Giordano, como que nós podemos avaliar essa presença, né, essa atuação de outras técnicas de mediação no Brasil? Isso é forte ou não é, comparado com outros países? É uma excelente questão. Vou começar com uma notícia positiva. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, criou uma comissão de práticas colaborativas. É uma resposta oficial da Ordem dos Advogados, sinalizando para a classe, sinalizando para os advogados
que eles podem aprender e podem praticar essa metodologia. No Brasil também há um instituto, já fundado há alguns anos, com sede no Rio de Janeiro, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que tem o objetivo de disseminar essa metodologia. Paralelamente, o próprio Estado, inclusive o Judiciário, tem fomentado, tem incentivado muito a prática da mediação, né, a solução negociada dos conflitos. Então, nós estamos no meio de um processo de mudança cultural. Para que essa mudança funcione, é preciso que os agentes se envolvam, né, advogados, juízes, membros do Ministério Público, mas, fundamentalmente, é preciso que as pessoas, quando têm um conflito, saibam que a guerra não é a única forma de solucionar esse conflito. É fundamental. Saibam que há outras formas para fazer isso. Então, a gente está no meio de uma mudança cultural. Eu acho que chegou o tempo dessa mudança, né? As gerações mais jovens, por exemplo, não têm paciência para aguardar 6 anos, que é a média de solução de um problema na justiça brasileira, na justiça estadual. Não tem paciência para ficar 6 anos aguardando a solução de um conflito. Então, é algo que está em curso e acredito que é o momento. Acho que a palavra, a mudança cultural, representa muito bem, né? Isso é entender que existem outros caminhos, nós podemos aprender quais são esses outros caminhos, e são caminhos muito mais eficientes e que vão preservar vínculos, que vão trazer todo um equilíbrio maior nas relações. Eu fiquei curioso, doutor Giordano, sobre os outros pontos, né, que a gente tocou lá no início da conversa, lá desse estudo de Harvard, que o primeiro é separar, né, as pessoas ali do conflito. E quais são esses outros pontos, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem? Depois, curiosidade para estudar também o documento. Sim, não, excelente. O primeiro é esse mesmo, separar as pessoas do problema, não para dar uma abordagem fria ao problema, mas para abordar cada tema em seu próprio ambiente. Então, as pessoas merecem um cuidado e o problema merece outro. O segundo passo é negociar a partir de interesses e não de posições. É muito comum que, por exemplo, voltando ao exemplo do divórcio, as pessoas digam assim: eu quero ficar com a casa da praia e eu quero guarda unilateral dos filhos. Mas isso é uma posição. Posição é um ponto fixo que não é justificado e que não admite meio termo. Ou a pessoa fica com a casa da praia ou ela não fica com a casa da praia. Ou ela fica com a guarda unilateral do filho ou ela não fica. Esse tipo de negociação acaba levando as pessoas para barganha. Acaba levando as pessoas para a utilização de formas de pressão. A negociação ideal é aquela que se dá a partir de interesses. É uma busca um pouco mais funda, é cavar um pouco mais fundo para saber o que de fato as pessoas precisam. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, a pessoa poderia dizer: eu preciso ter um lugar para descansar, eu preciso ter um ambiente para que eu consiga descansar. Isso é um interesse que pode ser atendido por meio da casa da praia ou por meio de uma quantia em dinheiro, por exemplo, que permita viagens. Ou na questão do filho, eu preciso que o meu filho tenha uma educação adequada. Isso pode ser atendido por meio da guarda unilateral, você vai controlar, ou por meio, por exemplo, de um projeto parental, um plano em que as pessoas trabalham e colocam ali os valores, os princípios. Então, interesses permitem uma negociação madura, sadia, racional. Posições só permitem barganhas, pressões. É o que os autores lá do manual de Harvard sugerem. Nós deveríamos ser firmes com o problema e gentis com as pessoas. Negociar a partir de interesses permite fazer isso. Aí tem mais 2 passos que eu vou mencionar mais rapidamente. O terceiro seria... deixa eu me lembrar. 1, 2, 3... Só pegando um gancho até nesse segundo ponto, é interessante a gente observar, porque tudo isso envolve conversa, envolve relacionamento, sim. Envolve que as pessoas precisam sair daquele ponto, de intransigência, né? Sim. É isso que eu quero, é isso que... Eu não negocio, a casa da praia é minha, eu quero isso e acabou, sem pensar na outra parte. Por isso que eu achei bem interessante essa ideia do advogado colaborativo, que é a pessoa que vai trazer, que domina essas técnicas para trazer esse equilíbrio, para conversar, para trazer essa mediação e trazer as pessoas poderem partir para uma outra
para uma outra linha de negociação. Até pensando assim no propósito do programa, no propósito do GAP e no seu público específico, eu como cristão que fiz direito e estudei direito, eu tinha muita dificuldade de me ver como advogado, não é? O advogado, até eu contei isso algumas vezes, as minhas duas avós, quando eu contei para elas que eu ia fazer direito, disseram a mesma coisa, para eu não fazer, que isso não era uma coisa boa. Mas, na verdade, é porque o advogado pode trabalhar como um fator de tensão no conflito ou como um fator de pacificação e de solução adequada do conflito. Então, é até interessante pensar que jovens estudantes de direito podem sonhar com a advocacia, porque a advocacia não é necessariamente um elemento para ferir os outros. Ela pode ser, e, na verdade, o sentido original da palavra é esse mesmo, né? O advogado é alguém que é chamado ao lado para ajudar. Sim. Então, é uma outra forma de pensar a carreira, a profissão. E eu gostaria, infelizmente o nosso tempo está acabando, doutor Jordano, mas que você falasse com as pessoas que nos assistem como que elas podem, em situações de conflito, onde elas podem recorrer sem ir para a justiça já de cara. Como que elas podem procurar esse trabalho de mediação, de conflitos? São vários os lugares que acolhem pessoas em situação de conflito, né? Então, dependendo da dinâmica, as pessoas vão primeiro no gabinete do pastor, né? Vão lá contar para ele, ou vão no psicólogo para tentar ali uma abordagem. É bom que esses profissionais também consigam fazer bons encaminhamentos, né? Tanto o pastor encaminhar para o psicólogo para o pastor. Uma outra possibilidade é quando houver necessidade de solucionar uma questão jurídica, aí o profissional é o advogado, tem que procurar um advogado que possa assistir. E é bom também que o advogado faça encaminhamentos, né? Possa dialogar com os outros agentes que estão solucionando o conflito. Às vezes o conflito chega na escola, é o coordenador, é o orientador, o capelão que vai acolher e vai orientar. Eu gosto muito, Carlos, daquela outra dica de Salomão, que é dos conselheiros, sabe? De procurar conselhos, né? Aquela sugestão. Na multidão de conselheiros é que as pessoas deveriam fazer seus empreendimentos. Então, no momento de conflito, me parece que a melhor saída é procurar um conselheiro maduro, alguém que possa ouvir, que possa acolher e que possa serenamente ajudar a dar encaminhamentos corretos. Sensacional trazer essa mensagem, né, para os nossos telespectadores. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado, doutor Jordano, pela presença, pelas suas contribuições. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o integrante do GAP, Washington Portugal, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Meu amigo Washington, seja bem-vindo ao Conexão GAP mais uma vez. Eu gostaria de saber qual que é a pergunta do nosso telespectador. Olá, Carlos. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a nossa pergunta de hoje vem daqui mesmo, de Belo Horizonte, e quem pergunta é o Pedro Gonçalves. E ele pergunta assim: é errado um cristão entrar na justiça para cobrar os seus direitos? Olá, Pedro. Será um prazer responder a sua pergunta. Bom, algumas pessoas usam textos de 1 Coríntios 6 para defender que não é necessário que o cristão entre na justiça para resolver os seus problemas. E Paulo diz nesse texto: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Então, Pedro, é importante perceber que ao ler o texto, busquemos entender o contexto dele. E Paulo está lidando com disputas dentro da igreja, ou seja, irmãos que entram na justiça contra irmãos, sendo que esses problemas poderiam ser resolvidos dentro da própria igreja de forma amigável, como vimos aqui hoje no primeiro bloco do programa. Existem muitas formas mais efetivas e rápidas e menos desgastantes do que levar o caso ao judiciário. No entanto, há algumas circunstâncias em que uma ação judicial pode ser o caminho apropriado.
Em mais de uma ocasião, vemos o próprio apóstolo Paulo apelando para a justiça e a lei romana ao se sentir injustiçado. Um exemplo disso é quando Paulo estava sendo acusado pelos judeus de que queriam matá-lo armando ciladas e, neste momento, Paulo usou o seu direito de cidadão romano e rogou ser enviado a Roma para que seu caso fosse apreciado por César. Assim, como diz a palavra em Hebreus 12:14, devemos nos esforçar para viver em paz com todos que estão à nossa volta e resolver os nossos conflitos da forma melhor possível, com sabedoria e amor. E, caso seja necessário, usar os meios judiciais que estão a serviço da justiça. Então é isso, Pedro. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta e cidade, acompanhada da hashtag GAP Responde. Até mais! Washington, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso quadro GAP Responde. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje para a gente é a integrante do GAP, Alexia Duarte. É com você, Alexia. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. Aproveitando o nosso tema sobre conflitos e acordos, nossa indicação de hoje é um livro muito interessante chamado Como Chegar ao Sim, dos cofundadores do projeto de negociação de Harvard. Todos os dias, milhares de pessoas enfrentam diversos problemas e se perguntam como chegar a um acordo sem ir à guerra. Com o objetivo de trazer luz a essa questão, o livro nos ensina como negociar acordos sem fazer concessões e reúne as conclusões do projeto de negociação, que teve por missão o desenvolvimento de modelos e ideias práticas para que as pessoas possam lidar de forma mais construtiva com conflitos de diferentes áreas. Quer saber mais como chegar ao sim sem fazer concessões? Então, não deixe de ler o livro Como Chegar ao Sim. Essa foi nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais! Muito obrigado, Alexia, pela dica de hoje. E agora eu quero fazer uma reflexão sobre a passagem bíblica de Provérbios 25, versículos 8 e 9, que diz assim: Não te precipites em litigiar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com teu próximo, e não reveles o segredo a outrem. Vivemos hoje no Brasil a cultura do litígio. São mais de 78 milhões de processos em curso no judiciário. Isso mesmo, 78 milhões, que podem durar por anos para serem finalizados. O Brasil possui mais faculdades de direito do que todos os outros países do mundo juntos. São mais de 1 milhão de advogados no território nacional. Na maioria dos casos, esses advogados são treinados para a briga, para resolver o conflito no embate. Mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. O texto que nós lemos diz que não te precipites, não tenha pressa de ir ao tribunal. No Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus nos diz que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O cristão não é um bobo da corte, mas ele se esforça para viver bem com os homens, por meio da sabedoria, discernimento, misericórdia, perdão e graça. Quantos processos poderiam ser evitados se conseguíssemos nos colocar no lugar do outro e se tivéssemos nos empenhado a dialogar, a esclarecer as coisas e procurar juntos uma solução que atenda a todos? Nós podemos usar os recursos que a justiça nos oferece, mas muito mais eficaz é quando conseguimos resolver os nossos problemas diretamente com o nosso próximo e viver em paz com os que Deus colocou à nossa volta. Se esforce para viver bem com as pessoas, ore por elas, haja com discernimento, procure resolver os conflitos da melhor forma possível e desfrute das bênçãos de Deus. Hoje nós vimos o professor Jordano, no primeiro bloco, falar de tantas alternativas que nós temos para mediar conflitos. Quantas coisas nós podemos fazer sem buscar primeiro ir já direto na justiça, ajuizar uma ação. Nós podemos partir para o diálogo,
procurar pessoas maduras que possam mediar esses conflitos e assim evitar que nós sejamos mais uma ação no meio desses 78 milhões que existem no Brasil. Perceba, é muito importante você entender que a Bíblia não condena ir para a justiça, mas nós podemos procurar outros meios. Podemos procurar os nossos pastores, podemos procurar pessoas maduras que possam mediar esse conflito e preservar os vínculos que nós temos. Seria muito melhor para o país, seria muito melhor para cada um de nós, para as nossas famílias, se nós pudéssemos caminhar nesse sentido. E a Bíblia é repleta de versículos que nos dão total condição desse entendimento. Salomão, quantas vezes ele fala de conflitos, ele fala da maneira como resolver esses conflitos, fala da resposta branda. Se nós vivêssemos pensando dessa forma de sermos pacificadores, quantos conflitos poderíamos evitar? Esta é uma mensagem que nós temos para você no dia de hoje. Espero que você possa ser edificado e nos vemos no próximo programa. Que Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.